Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos unidos aqui em nosso canal no YouTube para juntos meditarmos a palavra de Deus nesse tempo tão lindo, tão maravilhoso que é o tempo pascal, onde a igreja nos convida a meditar sobre as alegrias do ressuscitado. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, como disse, aleluia, e caminha conosco. A liturgia deste domingo nos convida a descobrir o Cristo vivo que acompanha os homens pelos caminhos do mundo, muitas vezes sem ser reconhecido. Mas onde nós podemos encontrar o Cristo? A liturgia da palavra vai nos dando a resposta. Na primeira leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, a comunidade cristã, transformada pelo Espírito Santo, deixou a segurança das paredes do cenáculo e prepara-se para dar testemunho de Jesus em Jerusalém e até os confins da terra. A pregação de Pedro no dia de Pentecostes anuncia que Cristo ressuscitou. Ele está vivo e salva a todos. É a catequese da comunidade cristã primitiva sobre Jesus, o querigma, aquele primeiro anúncio. Na segunda leitura da primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo de 17 a 21, ela nos garante que Cristo permanece para sempre entre nós, como uma realidade libertadora de toda a escravidão, principalmente a escravidão do pecado, a qual a humanidade vivia submersa. No Evangelho, segundo São Lucas, no capítulo 24, versículo de 13 a 35, é a grande beleza do encontro dos discípulos de Emaús com Cristo. O peregrino aponta a esses discípulos de Emaús o caminho para reconhecer o Cristo ressuscitado. Os discípulos eles estavam tristes, desanimados, eles estavam decepcionados, até mesmo frustrados. Abandonam a comunidade de Jerusalém, estão voltando para casa, dispostos a esquecer aquele sonho de libertação, sonho de um reino, sonho de uma vida nova. Aguardavam, na verdade, um Messias glorioso, um rei poderoso, um vencedor, e encontraram-se diante de um derrotado na cruz, que tinha morrido de forma tão cruenta, de forma tão triste. Então, quando eles estão voltando desanimados, acabrunhados, voltando para casa, totalmente desiludidos, aparece um peregrino, alguém que caminha com eles. E Jesus começa a falar do assunto que estava no momento, mas eles ainda não conheceram Jesus. Jesus fala sobre os profetas, e ele fala que esse Jesus, um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e dos homens, mas que teve um fim inesperado. Essa fala dos discípulos de Emaús é observada por Jesus atentamente. Mas esse peregrino, que eles ainda não sabiam quem era, interpreta as Escrituras que falam do Messias. Eles escutam com interesse e seus corações começam a arder. No final da tarde, a caminhada era longa, os discípulos chegam em casa e fazem um convite: fica conosco, Senhor. Eles querem prolongar a agradável companhia daquele homem que eles não sabiam quem era. A tristeza deles estava paralisando e os cegando. Eles não conseguiam ver que era Jesus. Mas, após ter acolhido a palavra do peregrino, lhe oferece então hospedagem em sua casa. E esse peregrino aceita. Não apenas para passar a noite, mas para ficar com eles. E quando eles estão à mesa para comer, um gesto desse peregrino era um gesto conhecido. O mesmo gesto da última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Partiu o pão, abençoou e deu graças. Então os olhos desses discípulos se abriram e eles reconheceram o ressuscitado. A palavra, meu irmão, minha irmã, faz arder o coração, a fração do pão faz abrir os olhos. E Cristo então desapareceu, porque agora a comunidade já possui os sinais concretos de sua presença, a sua palavra e o pão partilhado.
Mesmo invisível aos olhos, o Senhor está e permanecerá presente. Agora é só testemunhar. E eles saem, eles partem depressa para anunciar a descoberta aos irmãos. E juntos com eles, eles proclamam a fé: o Senhor ressuscitou verdadeiramente, nós vimos. A proclamação da alegria pascal não pode esperar o dia amanhecer. Eles voltam, mesmo cansados, já tinham caminhado o dia inteiro, estavam em casa, mas eles voltam correndo. A escuta da palavra e o repartir do pão abre os olhos e impulsiona esses discípulos para a missão. Meu irmão, minha irmã, Cristo continua hoje companheiro de nossa caminhada. E onde nós podemos encontrar o ressuscitado? O episódio dos discípulos de Emaús nos aponta o caminho. Nós podemos encontrar o ressuscitado na palavra de Deus, escutada, meditada, partilhada, acolhida. Jesus nos indica caminhos, nos aponta novas perspectivas, ele nos dá a coragem de continuar depois de nossos fracassos. Acolhem a palavra do peregrino e lhe oferecem hospedagem em sua casa. Nós podemos também encontrar o ressuscitado na partilha do pão eucarístico. A narração apresenta o esquema da missa, liturgia da palavra e liturgia do pão. É na celebração comunitária da Eucaristia que nós fazemos a experiência do encontro pessoal com Jesus vivo e ressuscitado. Nós também podemos encontrar o ressuscitado na comunidade, na igreja. A comunidade sempre foi e continua sendo o lugar privilegiado do encontro. Foi a experiência dos discípulos de Emaús, foi a experiência de Tomé e de tantos outros. O caminho de Emaús é o caminho que nos aponta o ressuscitado. Muitas vezes também nós andamos pelos caminhos da vida muito tristes, muito cansados, até mesmo desiludidos. Caíram os nossos castelos e a vida parece ter perdido sentido. Quantas vezes isso acontece em nossa vida? Esperávamos tanto, mas tudo terminou, as coisas deram errado. Quem sabe lá, a morte de um parente, de um amigo, um fracasso em nossos empreendimentos, em nossos sonhos, a família talvez desunida. Parece que Deus desapareceu do nosso horizonte. Somos tentados tantas e tantas vezes a abandonar a luta, a voltar, porque estamos desanimados. No entanto, Jesus, vivo e ressuscitado, ele caminha ao nosso lado. Encontra formas de vir ao nosso encontro e de encher o nosso coração de esperança, mesmo quando somos capazes de o reconhecer. Quando nós não conseguimos enxergá-lo em nossa vida. Eles estavam angustiados por aquilo que aconteceu em Jerusalém, mas na medida em que participaram da celebração da palavra e do banquete da fração do pão, o interior deles se abriu à verdadeira luz. A vida do ressuscitado invadiu seus corações e os fez voltar à comunidade, os fez voltar à igreja, alegres, dispostos, felizes. Nesses momentos, mais do que nunca, como esses dois discípulos de Emaús, necessitamos do peregrino de Emaús e precisamos dizer veementemente: fica conosco, Senhor. Repita comigo: fica conosco, Senhor. Mais uma vez, fica conosco, Senhor. Meu irmão, minha irmã, fique em paz, fique com Deus. Uma santa semana para você, para sua família, no seu trabalho, na sua sociedade, na sua comunidade paroquial. Que Deus possa te abençoar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro com a meditação da liturgia dominical. Fique em paz, fique com Deus.